Um outro ponto importante também, Hugo, que é importante colocar, é o seguinte: traz também uma segurança jurídica para esse tipo de negócio, né? Regular é importante para trazer uma segurança, tanto para quem está ali investindo, para quem está ali empreendendo, quanto para quem vai investir nesse tipo de negócio, né? Uma dificuldade que a gente tinha antes era as pessoas, os investidores acreditarem e falarem, pô, mas eu vou colocar meu dinheiro ali, o que vai acontecer, como que vai ser, quais são os contratos. Então, quando legisla, quando regula, traz uma segurança jurídica muito maior para dentro do negócio. Eu vou parafrasear a fala do nosso ministro Marcos Pontes, né? Perguntaram para ele sobre isso e ele disse que diferentes devem ser tratados diferentes, né? Então, existe peculiaridades do nosso setor de startups que fazem com que esse setor seja tratado de forma diferente. Existem muitas coisas que eram tratadas até então de uma forma muito criativa, né? Eu acredito que o início dessa parte jurídica do mundo startup deve ter sido um Frankenstein, né? Pegar coisas por aproximação e conseguir adequar os modelos de minuta de contrato, né? A parte legal dessas empresas para uma aproximação. E pode falar um pouco como é que era e o que isso vai agregar, ajudar aí no dia a dia dessas empresas? Vou começar respondendo a essa. É interessante que eu e o Saulo, a gente se conheceu num grupo de estudos que logo no começo desse negócio de startups. E eu não sei se o Saulo vai lembrar, mas a gente teve uma reunião e que a gente ficou falando, mas como que a gente vai materializar isso? Porque tudo bem, a gente pode fazer assim, a gente pode dando várias saídas jurídicas e a nossa dúvida era, mas como que a gente vai materializar isso? Era justamente isso que você falou, Hugo. A gente pegava aproximações do direito empresarial, a gente pegava, né, direito empresarial existe há bastante tempo, então a gente aproximava aquilo que era possível do direito empresarial e trazia para dentro das startups, trazia soluções que eram, né, que pareciam, enfim, que a gente podia ali juntar daqui, juntar dali e fazer um contrato. E aí, e o engraçado é que a gente foi fazendo esses contratos, não tinha nenhuma legislação, mas a lei agora, o marco legal das startups, ele trouxe exatamente os contratos que a gente já vinha fazendo. Então, o que a gente aprende lá no começo da faculdade, do direito, o que acontece é o seguinte, o direito, ele corre atrás do que acontece na sociedade, né? Então, a sociedade, ela vai se desenvolvendo e o direito vai correndo atrás. E nas startups foi exatamente isso que aconteceu. A gente importou modelos do direito empresarial, a gente trouxe saídas do modelo empresarial, do direito empresarial, e hoje o marco legal abraçou esses modelos, ele trouxe esses modelos para dentro da lei e materializou isso no direito. Então, hoje, quando o marco legal, ele trouxe isso para dentro, ele regularizou o que já vinha sendo feito. Acho que além disso que a Brunella colocou, é interessante essa questão, porque a gente não só importou coisas que eram do direito empresarial de empresas tradicionais, mas a gente importou de outros países, né? Importou dos Estados Unidos, direito anglo-saxão como um todo, que é um sistema bem diferente do nosso. Então, foi um pouco Frankenstein mesmo, a gente teve que fazer muitas adaptações, né? E falar assim, cara, como é que eles estão fazendo lá? Isso não existe aqui. Como é que estão fazendo no Vale do Silício? Como é que os principais estão fazendo lá? Beleza, vamos pegar isso. Agora, o que a gente pode adaptar para a legislação brasileira? Como que pode ser feito? Como que não pode ser feito? Então, um exemplo que você conhece muito bem, os contratos de investimento lá, ou pelo menos os term sheets, cara, lá tem safe, tem term sheet que tem uma folha, tem 2 folhas. Aqui você pega term sheet com 10, 15. Por quê? Porque não tem ainda essa maturidade, né, cara? A gente tem uma insegurança jurídica muito grande, então aí fica eu, Brunella e um monte de outro advogado que está nesse ramo falando assim, cara, mas eu não posso só dizer isso, eu tenho que dizer mais isso, tenho que dizer mais aquilo outro, porque não tinha essa maturidade. Já andou muito, mas como a Brunella falou, agora com o marco, você consegue conversar com o investidor, você consegue conversar com o empreendedor que tinha antes um certo receio e falar assim, cara, tá vendo esse contrato aqui que antes não tinha em lugar nenhum, agora está escrito no marco legal das startups que pode, então fica tranquilo porque pode. Quem pode decodificar mais ainda essa questão da insegurança jurídica, né, para os investidores, para todos os participantes desse processo no contexto da condução de um projeto, de uma startup, né? Bom, o investidor, ele que ele quer?
Ele quer o lucro, né? Ele quer investir num negócio lucrativo. E via de regra aqui que a startup é uma empresa que tem grande potencial de crescer, mas não tem esse recurso inicial. Então aí a gente junta aí as duas coisas, juntar, como diria minha mãe, a fome com a vontade de comer. Mas o que acontece? Como que o investidor vai colocar o dinheiro dele ali? Como que entra esse dinheiro? Como que a gente vai... qual a cifra que esse dinheiro entra dentro da empresa, dentro da startup? Outra coisa, como que volta o retorno desse investimento? Eu acho que esse era sempre um grande ponto de discussão, o Saulo pode falar um pouco mais depois, mas quando o investidor ele falava, tá, mas eu vou colocar esse dinheiro, mas como que ele vai entrar e como que ele vai voltar para mim? Outra coisa, outro ponto fundamental, as responsabilidades. A gente sabe que quando uma empresa, eu vou me associar com uma outra empresa. Eu vou ser sócio do Saulo, por exemplo, no escritório. A gente vai dividir responsabilidade trabalhista, a gente vai dividir responsabilidade fiscal, a gente vai dividir prejuízo, a gente vai dividir uma série de coisas. E o investidor, ele falava isso, eu vou investir numa startup, numa empresa que está começando, e como é que vai ficar isso? Aí eu vou ser sócio, aí eu vou ter que assumir as dívidas trabalhistas, e se esse negócio não der certo? E como que vai acontecer? E como que esse dinheiro retorna para mim? Por qual cifra ele vai retornar? Se eu não vou ser sócio? Ou se for sócio, se eu entrar direto no contrato social, no estatuto, enfim, eu vou dividir as responsabilidades, lucros e eventuais prejuízos. Então, essas eram questões, temas assim, que eram muito discutidos e traziam bastante insegurança para o investidor. Exatamente. Assim, vai lá. Não, tem até a questão também do investidor se tornar solidário, né? Você faz investimento em uma empresa e a empresa fale os compromissos, né? Que aquele investidor só colocou o dinheiro, não acompanha a rotina da empresa e tudo que aquele empreendedor faz, ele também era responsável no CPF dele, né? Imagina o cenário que nós tínhamos antes disso. Esse é um ponto bem importante. É o que a Brunella falou. O que o investidor quer? O investidor quer um retorno e ele faz uma análise de risco-retorno para fazer os investimentos dele. Ele sabe que, por natureza, a startup é extremamente arriscada. Não tem problema. Mas o que ele precisa medir é quanto que ele está disposto a perder de capital. Então, se ele investe 100 mil reais, ele está disposto a perder 100 mil reais. O que ele não está disposto, o que não faz sentido, é perder o patrimônio dele, como você está falando, no CPF dele. Ele vir responder uma dívida que era da sociedade, colocar o CPF dele em jogo, o patrimônio da pessoa física dele em jogo, por conta de dívidas da sociedade. É isso que uma das questões quando a gente fala em segurança jurídica, é isso, né? Existe uma figura no direito chamada desconsideração da personalidade jurídica. É um nome bonito para dizer o seguinte, cara, esquece a sociedade, agora eu vou atrás do patrimônio dos sócios, e nesse exemplo que a gente está dando, eu vou atrás do patrimônio do investidor. O que o Marco Legal fez? O Marco Legal deixou assim em letras garrafais. O investidor que é investidor não pode sofrer desconsideração da personalidade jurídica. Ele não pode responder pelas dívidas das startups. Ele é investidor. Mas um ponto importante, Hugo, é que para o investidor ser investidor nessas características do marco legal, ele não pode ter nenhum tipo de ingerência na empresa. Nem poder de voto, nem sentar no conselho, nem nada. Que é algo que hoje, na prática de hoje, muitos investidores pedem. Eles pedem assento no conselho, eles pedem direito a veto, direito a voto afirmativo. Então, isso o mercado vai precisar se ajustar para que esse investidor seja investidor. E o sócio operador, os administradores, operem e toquem o negócio. Extremamente sadio, né? Desculpa, entrou uma ligação. Extremamente sadio. Um ponto importante sobre isso que o Saulo falou é que ele não pode ter assento. Muitos contratos, o que acontecia? Uma saída para o investidor é o seguinte, ele vai investir e a lei resguardou ele. Ele não tem desconsideração da personalidade jurídica. Outra coisa, ele não responde por dívida, ele não tem responsabilidade solidária trabalhista, ele não tem responsabilidade solidária fiscal. Então, se ele investiu na startup, ele vai colocar lá 100 mil, 1 milhão, enfim, não importa a cifra. Ele vai colocar o dinheiro ali na startup, a startup vai ter processos, ele não vai responder, ele não vai ser solidário naqueles processos trabalhistas, não vai ser solidário naqueles processos fiscais. E ele também não pode, como o Saulo falou, ele não pode
tem gerência. Mas uma grande saída é o seguinte, ele já pode colocar nos contratos, e seja lá no contrato que ele colocar, na forma como vai entrar, se vai ser opção de compra, enfim, tem uma série de opções de contrato, aí a gente pode até falar um pouco disso mais tarde, mas ele pode já estabelecer nesses contratos o quê? Que quando ele entrar na sociedade, assim que ele decidir, se ele decidir entrar, quando ele decidir entrar, aí ele vai ter assento no conselho, ele vai ter poder de gerência, ele vai ter, o voto vai ser dessa forma, ou seja, previamente à entrada do investidor, ele já define como que vai ser quando ele entrar na empresa. E aí traz uma segurança jurídica maior ainda para ele. Por quê? Porque geralmente ele vai entrar o quê? Sendo um minoritário. Né? E aí a gente já faz ali a forma de como vai acontecer essa governança corporativa dentro da startup quando ele entrar. Com certeza. E uma das alternativas que existiu na época era qualquer empreendedor que estivesse se relacionando com uma aceleradora, e eu vi aqui alguns empreendedores mais old school aí, entrando aqui na live, né? Eu me lembro no meu período do Startup Brasil, né, do programa TI Maior, do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde todas as empresas acabaram se tornando uma SA, né? É quase assim, não, você tem que suportar, para você se provar um grande empreendedor, você precisa suportar a governança de uma SA, né? Não sei se você sabe, mas para você ser uma SA, você tem vários compromissos que praticamente asfixiam qualquer microempreendedor, um empreendedor que está testando uma hipótese, que não tem ainda um modelo de negócio que fatura, né? Então, qual é a diferença hoje da antiga SA para a Sociedade Anônima Simples, né, a SAS, né, que isso está incluído no marco legal? Então, houve realmente uma grande tentativa, e já vem não só no marco legal, mas outras legislações, de trazer uma simplificação para a SA. Porque a gente tem muito esse conceito, principalmente do lado do legislador, do judiciário, e de falar assim, não, a SA é para empresas grandes e limitadas são empresas pequenas. Isso não faz o menor sentido. Pode ter feito sentido quando esses institutos nasceram há séculos atrás. No mundo de hoje, não. Como você bem colocou, é muito mais uma questão de governança, de direitos a minoritários, do que qualquer outra coisa. E eu sei que a Brunella é bem defensora das SAs, por exemplo. Mas, com base ainda nesse entendimento, a gente não conseguiu avançar muito no sentido do que seriam as sociedades anônimas simples. O que o marco legal trouxe é uma possibilidade de SAs que faturem até 78 milhões de reais por ano, elas não precisarão fazer publicações em em jornais de grande circulação, diários oficiais, e os livros, a contabilidade vai poder ser digital. Então, essa foi a grande vitória nesse sentido, porque esse era um custo gigantesco. Você fazer uma publicação num Correio Brasiliense, numa Folha de São Paulo, no Estadão, num Valor, custa muita grana, né? E é uma grana que você poderia estar usando para validar sua hipótese, para escalar, para experimentar, enfim. Então já teve um avanço muito pequeno, né? Faltou muito mais coisa nesse sentido, mas foi esse avanço que o Marco trouxe. Aproveitar quem está entrando aí na nossa live, aproveita para fazer perguntas. Vocês estão com 2 especialistas aqui, e você que está empreendendo no mercado tradicional, será que o que a gente está falando aqui não vai ter impacto, né? Então, só para tangibilizar isso para vocês, né, nesse quadrimestre o mercado, né, de Venture Capital, né, investiu 2,3 bilhões de dólares em startups, né? Quadrimestre, né? Então, qual será o futuro das empresas aqui no nosso país, né? Continue aí, gente, por favor. Eu acho que um ponto que a gente pode abordar só complementando uma coisa que eu queria falar também, em relação a essa simplificação da sociedade anônima, o marco legal trouxe também a possibilidade de ter um só diretor nas sociedades anônimas, né, que também era um custo. Antes tinha uma exigência de terem 2 diretores no mínimo. Agora pode ter só um, que já é também um avanço pequeno, mas é um avanço de simplificar. Eu estou vendo aqui alguns comentários. O Andrade, o Thiago está falando sobre debêntures conversíveis.
E o Ronaldo está perguntando o link do marco legal. Ronaldo, você pode ir lá no site da Câmara, digitar lá em legislação, atividade legislativa, eu acho, botar PLP 146. Ainda como ele não foi sancionado, não foi publicado, não tem um link direto ainda. Você pode acessar lá no site da Câmara, PLP 146. E para o Andrade, Thiago Andrade aí, não foi possibilitado a emissão de debêntures conversíveis nas limitadas. Esse também era uma demanda do mercado, né, porque as debêntures só podem ser emitidas pelas SAs, e o mercado pedia que isso fosse possibilitado para as limitadas. Isso não aconteceu, o marco legal deixou bem claro que é nos termos da lei das SAs. Por outro lado, o marco legal trouxe a figura, registrou a figura do mútuo conversível, né, que já era amplamente utilizado. Então, como a gente falou lá no começo, a Brunella colocou muito bem, o fato de esse contrato estar agora estampado na lei faz com que a gente tenha muito mais tranquilidade do que já tinha para utilizá-lo. Isso. E aí tem também, né, vamos dizer, um instrumento que é bem utilizado pelas empresas, que é o stock option, né? Que é até uma forma de você conseguir reter profissionais. A gente está vivenciando com esses investimentos um apagão de mão de obra no país, né? Então, hoje existe uma luta para você trazer profissionais de qualidade para as empresas. E com esse lockdown, né, com esse impacto do Covid nas empresas, principalmente porque esse RH agora é mundial, né? Então, existem empresas no mundo recrutando profissionais aqui no Brasil, né? E o que você faz para você conseguir reter esses profissionais aqui, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Porque eu sei que o stock option, ele por muito tempo agora, antes do marco legal, ele estava sendo considerado com ganho de capital, não? Por alguns tribunais, algumas coisas nesse sentido. A gente tinha uma divergência de entendimento jurisprudencial, que era o seguinte: stock option, o ganho do stock option, ele é remuneração, entre aspas, ele é salário, e sendo salário vai pagar imposto de renda, vai ter impacto em FGTS, em INSS, em férias, etc. Isso. E é algo que tira completamente a atratividade do stock option, ou ele tem uma natureza mercantil, como a gente te diz aí no juridiquês, né? Que é um contrato como se fosse um contrato comercial, então não é remuneração, não tem aquele caráter de salário. Então, a tributação que você vai ter é a diferença entre o valor que você pagou na ação ou na cota e quanto que você vendeu. Ganho de capital, 15%. Então a gente tinha, por incrível que pareça, a gente tinha entendimento da Justiça do Trabalho dizendo que não era salário, que é difícil de acontecer, a gente tinha a Justiça do Trabalho entendendo isso, e a gente tinha o CARF entendendo que era, então, para tributar mais. O marco legal saiu da relatoria do Vinícius Potti na Câmara tentando atacar isso, né, falando, olha, é natureza mercantil, vamos regulamentar o marco legal, os stock options. Por quê? Porque a gente não tem uma regulamentação também. A gente tem um parágrafozinho na lei das SAs que menciona que pode, não fala mais nada. Por isso, essa divergência jurisprudencial que existia. Só que essa parte dos stock options ela foi completamente modificada no trâmite na Câmara e chegou no Senado, o Senado simplesmente removeu. Então, hoje o marco legal não fala de stock options. A gente está na mesma situação que a gente estava antes, né? A gente continua com a mesma insegurança jurídica quanto à natureza dos stock options e a consequência tributária de se utilizar. Sim, eu queria até então um adendo do passado, né? A gente, na associação, hoje eu represento a Brasil Startups, né? E na época, a gente, como a STEPS, que a gente mudou o nome recentemente, a gente trabalhou junto a um projeto chamado PAC-PME. O objetivo dele era a inclusão de novas empresas na Bolsa de Valores. Você tem uma ideia, a gente tinha um saldo de empresas lançadas na Bolsa de Valores menor do que a Mongólia, né? Então existia só uma nata, só um número, assim, o creme de la creme do empreendedorismo brasileiro que conseguia acessar isso, né? Então hoje a gente tem visto um movimento muito diferente do que isso, de como era isso no passado, né? E posterior, a gente também, eu participei de uma lei de incentivo a startups, que era do senador
senador Agripino, né, chegou até a Câmara e não foi aprovado, porque existe um trâmite interno para renúncia fiscal, né, era para dedução de imposto. Imposto na época não era tão favorável, eu me lembro da época da Dilma, né? Então, o que aconteceu? O projeto morreu, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque para virar essas coisas, eles têm que lidar com vários fatores. Então, às vezes, isso não foi aprovado, mas tem uma tendência natural, né, com a maturação das coisas, com a evolução disso, com os próprios indicadores aí de performance. Eu estava falando aí que esse quadrimestre o mercado recebeu 2,3 bilhões de dólares de investimento nessas startups, né, aquisições, merger acquisition, muitas coisas acontecendo nesse momento. Então, naturalmente que tudo vai voltar os olhos para esse setor, né? Exatamente. Hugo, acho que uma coisa que vai ser muito importante, assim, que o Marco trouxe, eu não sei a opinião do Saulo, mas eu vou dar a minha pessoal, mas que me deixou bem feliz, foi quando o Marco traz um sistema diferenciado para as startups para contratações públicas, para licitações. A gente sabe que o processo licitatório ele tem bastantes nuances que uma startup ele jamais conseguiria entrar. Então, ele tem a qualificação financeira, a qualificação econômica de um processo tradicional, que uma startup dificilmente ela ia conseguir entrar. Outra coisa, quando uma empresa ganha uma licitação, eu tenho até um amigo empresário que ele sempre fala para mim, ele fala, toda vez que eu ganho uma licitação, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Por quê? Porque ele ganha, mas ele tem que fazer um vultuoso investimento para conseguir colocar o objeto daquele contrato que ele ganhou em ação, para conseguir produzir aquele objeto. Então, não é só ter a qualificação financeira, a qualificação técnica, tem que ter o dinheiro para você investir quando você ganha um processo licitatório. E agora o Marco Legal trouxe uma coisa muito legal para as startups. Ele trouxe um processo diferenciado, né? Que a startup, o poder público vai poder fazer um edital específico para a contratação de soluções tecnológicas. O edital pode trazer para aquela startup, ele pode excluir a necessidade de uma qualificação financeira e de uma qualificação técnica de início, e o que eu achei mais legal, o governo pode adiantar o valor para que a startup dê início àquele projeto. Então, assim, olha que legal, realmente está surgindo e logo lá no inicinho, quando ele começa quando o Marco Legal começa a dizer os objetivos da lei, os objetivos dali, ele fala fomentar o mercado e ele fala trazer empregos. Então, olha que legal, o governo percebeu, o governo nacional, nosso governo percebeu que é a empresa que gera emprego. Nós precisamos de empresa, nós precisamos gerar emprego. E a startup nasce não só como uma empresa que vai trazer tecnologia, mas ela nasce também dentro da lei como um berço gerador de emprego, né? E para o governo fomentar isso, o que ele fez? Ele trouxe um processo licitatório diferenciado, onde o governo pode dar para aquela empresa, dar entre aspas, né? Pode fazer o trâmite invertido, ou seja, ao invés da empresa ter que trazer aquele investimento inicial para dar sequência no objeto, o governo pode adiantar uma parcela para que aquela startup selecionada possa cumprir o objeto, ou seja, olha que super incentivo. Então, assim, valorizando a startup, né, valorizando o empreendedor, entendendo que são as empresas que vão gerar emprego e que vão trazer um movimento novo para o nosso país. Eu sei que nem todo mundo é de Brasília aqui, mas aqui em Brasília, quando a gente tem um governo federal, o governo do estado, né, do Distrito Federal, as empresas aqui vivem muito esse tema, né, é bem comum, né? Inclusive em pregões de licitações, eles cobram, é uma forma de gerar segurança, né, para os contratos, por exemplo, índice de liquidez corrente, né, que é tipo um cálculo para ver se realmente você vai sobreviver, se você tem condições de sobreviver até a entrega do contrato. Então, assim, como é que alguém se qualifica, né? Como é que uma startup se qualifica dentro de um critério como esse, né? Então, ouvir isso realmente gera uma grande esperança e a gente sabe que o governo brasileiro é o maior cliente da América Latina. Então, como é que você não vai considerar isso? Só de um município são 5.800, 700 alguma coisa, né? Eu acho que aumentou para 800. Então, são muitos clientes e possibilitando isso. E aí, além disso,
quando você pensa na responsabilidade do pregoeiro, né, do setor de compras nesse processo, ninguém gostaria de contratar uma startup. Ninguém queria assinar um termo de uma startup, né, de uma contratação de uma startup onde ele responde por aquilo. Né? Então, com esse tipo de coisa, é por isso que eu falo assim, por que um marco legal de startup? Legislar, organizar as coisas é bom? Será? Criar umas regras? Se a gente estivesse falando de um jogo de futebol aqui, você não gostaria que um pênalti fosse cometido na Copa do Mundo, né? No final do jogo, desclassificando o seu time, né? A sua torcida. Então, também é assim, a regra ela ajuda para clarificar as coisas, para decodificar as coisas para quem está no caminho nesse processo. Exato, e hoje a gente tem compliance, a gente tem agora que saiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Imagina como que o governo, como que as prefeituras, como que, enfim, os municípios vão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, vão fazer o que? A proteção dos dados, vão trazer sistemas de segurança da informação. Segurança da informação é tecnologia. Segurança da informação, vou repetir, segurança da informação é tecnologia. São sistemas de tecnologia que vão trazer segurança para aqueles dados, para aquelas informações. E hoje a gente tem aqui a junção de duas coisas super importantes, a possibilidade de junção, né? Que são as startups, que são as empresas desenvolverem sistemas de proteção e trabalharem, venderem isso para o governo, venderem essas soluções para o governo com esse sistema diferenciado que o Marco Legal trouxe aí para as startups. Queria acrescentar duas coisas aí, Hugo. Uma retomando um assunto que você falou, a questão dos IPOs, né? Como a nossa bolsa ela tem uma baixa quantidade de empresas, porque realmente é muito custoso, é muito travado. Tem um estudo da Deloitte que diz que a empresa gasta 5% do que ela arrecada no IPO só para pagar custo. Então você já vai 5% embora, 4,9%. Existe também uma força para tentar simplificar um IPO. Teve uma legislação, um artigo no Marco Legal que falou assim, olha, para empresas que faturam até 500 milhões de reais, a CVM vai poder flexibilizar as regras de IPO. Então, assim, terceirizou para a CVM e falou assim, CVM, nisso aqui você pode flexibilizar para empresas que faturem até 500 milhões de reais. Então, como você falou, né, é um passo, a gente vai conseguindo ganhar espaço pouco a pouco. A gente nunca consegue tudo que a gente quer. É um processo democrático, envolve um processo político. São 513 deputados, 81 senadores, cada um representando diversos interesses. Então, assim, aprovar uma legislação não é nada fácil. Eu fiquei acompanhando os debates na Câmara e no Senado. Tem hora que você chora de rir, né? Tem hora que... porque assim, são coisas... mesmo. E tem hora que você chora de chorar mesmo. De chorar de dor. Então... porque, enfim, né? E aí, outra coisa que eu queria acrescentar nesse ponto que... A falta de sintonia, né, com dos nossos parlamentares com esse setor, com esse... Um outro ponto interessante sobre o governo brasileiro ser o maior cofre da América Latina, né? Esse ponto que a Brunella colocou, dessa contratação simplificada, eu achei sensacional. Só um detalhe que eu queria acrescentar nessa contratação, que eu achei interessante também, é que o governo, nesse tipo de licitação, ele não vai precisar dizer o que ele quer contratar, qual a solução que ele quer contratar. Ele vai dizer o problema, fala assim, olha, startups, ecossistema, eu tenho esse problema. Como resolver? Não sei. Mas façam as suas propostas aí, me digam como resolver e a gente vai testar, a gente vai experimentar isso ao longo do processo. É lindo, né? E aí você podendo adiantar uma parte desse capital, como a Brunella bem colocou, e a startup, ela vai poder inclusive precificar como reembolso de custo. Então, às vezes ela sabe o preço, porque ela ainda vai desenvolver aquilo. Então, uma parte dessa precificação pode ser em termos de reembolso de custo, que foi muito bacana também. E aí eu estou vendo que tem advogado entrando aí também. Só um outro detalhe, a nova lei de licitação que foi aprovada lá no final do ano passado, 8666 vai ser revogada, foi revogada, né? Temos uma nova lei de licitação, e a nova lei de licitação traz também um outro processo simplificado que pode ser restrito para as startups. Então, a gente já tem 2 legislações falando sobre isso.
E uma coisa que é legal também, que olha só, gente, estou muito empolgada, mas uma coisa que é legal nesse do marco legal é que a startup ela pode desenvolver a solução e depois o governo pode comprar a solução da startup sem precisar fazer um novo processo licitatório. Então, por exemplo, vai ter um edital, as empresas, as startups ali vão concorrer para quem vai fornecer a solução e vale muito o que o Saulo falou, não precisa ter a solução completa. Ele fala, tenho este problema. O governo vai dizer, eu tenho esse problema. Tem o problema da segurança dos dados. O que eu faço para proteger os dados? Como é que eu faço para proteger esses dados? As startups vão dando a solução, então é meio que um concurso, eles vão escolher a melhor solução. E outra, depois da solução desenvolvida, o governo pode querer adquirir essa solução, né? Então vai ter aí questões de propriedade intelectual, que a gente vai entrar ali, de quem vai ser a propriedade intelectual daquilo que está sendo desenvolvido, né? Pode ser da empresa, pode ser do governo, o edital vai ter que trazer isso. Essa solução vai poder ser explorada por outras empresas ou de outras formas, desde que descrito previamente no edital. Então, assim, eu achei essa parte super vantajosa para as startups. Acho que vai ser um grande... como a gente tem colocado aqui, você já colocou, o Saulo também, é um começo, mas é um começo muito bom e é um começo que tem tudo para daqui a 3, 4, talvez 5 anos, ou talvez menos, enfim, não sei, a gente já ter uma remodelação dessa lei para trazer todos esses pontos que ficaram de fora. Por quê? Porque eu acredito muito nisso. Eu tenho um estudo, que depois eu posso trazer para vocês, que fala assim, a startup traz como solução para as prefeituras, para os municípios que giram em torno de um único negócio. Quando aconteceu aquele negócio da Vale, não vou lembrar, não foi da Vale, foi de Santa, enfim, que quebrou a barragem, vocês lembram daquilo? Mariana. A cidade toda funcionava em torno daquele negócio. E a gente tem várias outras cidades, outros municípios pequenos desses, que giram em torno de um único negócio. E tem um estudo grande sendo feito, depois eu vou... Mariana e Brumadinho também, né? Exatamente. Da Samarco. Que traz a startup como solução para esses municípios, como solução de políticas públicas para esses municípios que giram em torno de um único negócio. E agora a gente tem aí o Marco Legal trazendo todas essas possibilidades para a startup, para a atuação de uma startup. Então, assim, eu achei bem vantajoso, bem legal. Acho que um tema legal também para elucidar aí todo mundo que está entrando aí é a parte de sandbox, né? Que é um termo não tão comum no dia a dia do empreendedor. Mas qual é o benefício disso para a criação das empresas, para as responsabilidades que essas empresas possuem? O que o sandbox vamos dizer, amenizou para a vida do empreendedor? Legal, o sandbox é uma questão bastante interessante, porque assim, algumas startups elas trabalham no limiar da inovação, inclusive em termos legislativos. Então elas trabalham ali na zona cinzenta da lei, você não sabe se o que ela está fazendo é legal ou não, porque é muito revolucionário, como a Brunella falou, o direito corre atrás do que está acontecendo na realidade, né? Então surgiu essa ideia de sandbox. Sandbox na tradução literal é a caixinha de areia. Então é aquela ideia, olha, vai para uma caixinha de areia, você bota a sua criança, o seu filho naquela caixinha de areia, porque se ela cair ali, ela não machuca. Então dentro daquela caixinha de areia, libera, né? O sandbox regulatório é exatamente isso. Uma caixinha de areia regulatória onde os órgãos reguladores, o governo fala assim, olha, dentro desse ambiente aqui, a gente vai fazer um edital, vai publicar, vai dizer, olha, dentro desse ambiente aqui, vocês podem ultrapassar as normas legais para vocês experimentarem. Vocês que eu digo são startups, né? Então, vocês podem experimentar, a gente vai criar esse ambiente aqui para que vocês possam testar as soluções que vocês estão querendo trazer, mas um outro lado bem importante, Hugo, é que o Estado também testa, né? Porque ele vai ver se a legislação dele faz sentido ainda ou não, porque ele pode ver que tem novas soluções, novas tecnologias e aquela legislação precisa ser modificada. Um ponto bem importante que o Marco Legal trouxe na questão do sandbox, então ele possibilitou, abriu essa possibilidade, foi a questão de sandbox conjuntos entre órgãos reguladores. Um exemplo que eu sempre dou é, imagina você ter um sandbox que une Banco Central, SUSEP e CVM. Imagina que lindo seria para as fintechs, para o universo das fintechs, poderem flexibilizar a regulamentação desses três ambientes, que são extremamente amarrados, cada um no seu canto, juntar esses três e falar assim, galera, vamos com uma liberdade aí para brincar, vamos ver o que sai disso. É maravilhoso. Gostei disso, hein?
Não é bonito? Não, essa a gente tem que gravar e sair todo mundo repostando isso aí do Saulo para chegar lá no Banco Central, para chegar na CVM, que realmente é isso. Tem a gente vê que tem um cenário mundial favorável, né, para startup. A startup não é só o Brasil, Brasil agora com marca legal, é mundial. Então, assim, e existe também um regulatório, a chance de um regulatório menos complicado para as fintechs. A gente viu o Open Banking aí, a gente vê as fintechs de empréstimo, enfim, uma infinidade de... Mas mesmo assim, mesmo com essa possibilidade, com essa ideia de flexibilizar, ainda é muito restrito. Então, assim, realmente, imagina um sandbox ali do Banco Central. Que tipo de isenções a empresa pode ter dentro de um ambiente sandbox? Que tipo de benefícios o governo pode gerar para a empresa? Por exemplo, não a necessidade de alvará, por exemplo. Precisa de um alvará de funcionamento para conseguir. O que mais, gente? Vou te dar um exemplo bem objetivo. Quero testar um carro autônomo. Posso? Não posso. Mas eu posso ter lá o CONTRAN falando assim, olha, até um sandbox geográfico. Olha, nessa área aqui de Brasília ou nessas áreas aqui de tais cidades, você pode experimentar com esse carro, deixar esse carro rodando na rua aí, porque aqui eu flexibilizei a legislação para testar drones, isso. Por exemplo, drones. Né, também. No caso de fintechs... Você tem que pedir para autorização para você subir um drone, dependendo do espaço aéreo, né? E exato. Aí, com isso, você consegue testar os drones. No caso de fintechs, a gente tem exigências, em alguns casos, de patrimônio líquido de R$1 milhão para a empresa que vai atuar no mercado financeiro. Você tem a exigência de, quero fazer uma gestão de fundo, tem que ter um gestor com CGA, um cara que passou naquela certificação da CVM, que é difícil tal. Então, pode flexibilizar esse tipo de coisa para experimentar. Passa ali 1 ano, 18 meses, 24 meses experimentando e depois ver o que dá isso. E quanto ao faturamento dessas empresas? Porque aumentou aí para 1.600.000, né? 1.600.000, deixa eu ver que exato número, para não estar falando uma gafe, né? 16 milhões. 16 milhões, 16 milhões. É 1.300.000 por mês, né? Por mês. Na verdade, fala aí, Saulo, vou deixar para você, que é economista. Não, assim, a gente acabou que atropelou um pouco o assunto mais básico, que o que é uma startup, né? No final das contas, a gente não respondeu essa pergunta. A gente falou que é necessário ter uma regulamentação e definir o que é uma startup, mas a gente esqueceu de falar que o marco legal define o que é uma startup. É claro que a definição do marco legal... Realmente, essa aula, e é uma gafe mesmo, porque eu acho que esse foi o motivo da maior discussão para chegar no que a gente está aqui. O que é uma startup? A gente está tão empolgado aqui, né, Brunella, que esqueceu desse pré-requisito aí. Bom, o marco, na minha opinião, ele precisava definir o que é uma startup para poder restringir quem vai receber os benefícios. Porque se você simplesmente diz, como dizia a lei do Inova Simples, que é uma autodeclaração, cara, todo mundo ia dizer que é startup para receber benefício, né? Então tinha que ter uma restrição. Então o Marco Legal traz até uma definição subjetiva, que tem que ter inovação de produto ou serviço ou no processo, tem que ser uma empresa inovadora, etc. Mas traz critérios objetivos também, basicamente 2. Você tem que faturar no máximo 16 milhões de reais no exercício social anterior e o seu CNPJ tem que ter no máximo 10 anos de idade. Então, esses são os 2 grandes critérios objetivos para você definir o que é uma startup. Então, tem que ter 10 anos, tem que faturar até 16 milhões e tem que ter esse caráter inovador. Só que o caráter inovador é difícil de você aferir objetivamente. Então, essa parte ficou mais subjetiva. Mas para o marco legal, é isso que é uma startup. Uhum. E eu achei interessante a simplificação do termo, né? Que inclusive você está praticamente na capa, na primeira página, né? Que a lei contempla um marco legal de startups e do empreendedor inovador. Né? Que assim, se você não consegue se entender como startup, tu também que é empreendedor inovador se encontra nisso. Porque em algum momento você vai se tornar uma startup. Eu vi uma matéria logo na discussão lá no Senado
saiu o seguinte: o país das 5 milhões de startups, né? O país, por quê? Porque logo em seguida, na verdade foi uma chamada para atrair mesmo o olhar do público, da audiência, do leitor, né? Mas não era nem sensacionalista a matéria, mas o objetivo era trazer, olhar para o seguinte: hoje essa lei possibilita que qualquer microempreendedor individual se torne uma startup, né? Que qualquer empresa. E qual o trajeto para que isso ocorra? Porque aqui na lei fala sobre um autodeclaratório. Basta você se declarar que você é uma empresa inovadora, né? Você não precisa de alguém para certificar você é uma startup, né? Então isso dá margem para muita gente se tornar startup. E qual o benefício fiscal disso, caso eu me enquadre como uma startup dentro do marco legal? Bom, essa é uma discussão. Eu vi essa matéria que você está falando, eu vi esse estudo. Era um estudo que basicamente argumentava que esse critério que estava no marco legal era muito amplo, que o raciocínio dele era: todo mundo no Brasil é startup, porque quase todo mundo fatura menos de 16 bilhões de reais, né? Não vamos entrar no mérito do estudo, mas como eu disse, a gente precisava fazer uma restrição, uma definição objetiva. Então, primeiro ponto: você vai ter que declarar. No final das contas, isso pode ser passível de uma verificação e você ser enquadrado como um fraudador, se for um caso óbvio que você não é inovador. Isso vai ter que estar lá no seu contrato social, que você utiliza um modelo de negócio inovador. Então, a gente já vai eliminar muita coisa nesse sentido. No final das contas também, não houve tantos benefícios assim que todo mundo vai sair correndo para ser enquadrado como startup. O que ficou interessante é que os benefícios são para quem realmente é startup, né? Então a gente já falou aqui dessa questão dessa licitação simplificada. Um outro benefício bem interessante, a gente já falou também da segurança jurídica, de ter agora os contratos de investimentos listados, de não ter, de o investidor não responder com o seu patrimônio pessoa física em caso de investimento. Quer dizer, não é toda pessoa que tem um mecanismo de um mútuo conversível em participação societária e tal. Realmente são as empresas inovadoras que estão se utilizando desse modelo. E um outro benefício, que é o único benefício tributário que o marco legal trouxe, foi que para investidores pessoas físicas que investem em startups, eles podem compensar o valor perdido em investimentos com o valor ganho. Vou dar um exemplo, que é o que se chama de lógica de portfólio. Quando o fundo de investimentos investe em startup, ele não investe em uma, ele investe em várias. Então, ele vai investir em uma, vai ganhar dinheiro, vai investir em outra, vai perder dinheiro, vai investir em outra, vai ganhar dinheiro, vai investir em outra, vai perder dinheiro. Quando esse fundo vai ser liquidado, ele vai tributar o total do que ele ganhou, né? Que é o que faz sentido. Se eu ganho dinheiro, eu vou pagar imposto. Se eu perdi dinheiro, eu não vou pagar imposto. Quando você faz isso na pessoa física, quando você investe em uma e você ganha dinheiro, você paga imposto nessa que você ganhou. Só que se você investe na segunda e você perde dinheiro, você ficou no prejuízo. Então você não consegue compensar. E pode ter um cenário em que você perdeu mais do que ganhou na startup que você ganhou. E você estará pagando tributo, mesmo tendo perdido dinheiro, né? O que essa legislação traz é a possibilidade de você fazer essa compensação, que é sensacional, faz todo sentido. Até porque todos nós que transitamos nesse ecossistema, a gente nunca vai recomendar para um investidor pessoa física que ele invista em uma startup. Ele tem que diversificar o portfólio, é muito arriscado, né? Então ele tem que investir em mais de uma. Não tem bala de prata, né? Não tem. Existe bala de prata. Não tem. Não tem o cara que investiu só na Uber. Pô, o cara investiu na Uber, sensacional. Mas ele ralou muito, ele errou muito, né, antes de acertar. Então, cara, essa compensação é sensacional. Mas esse é o único benefício tributário que teve. Não tem redução de alíquota, não tem nada. E esse benefício tributário não é para a startup, é para o investidor. Ela acaba sendo beneficiada porque o investidor, né, mais pessoas investindo, mais pessoas, a startup acaba sendo beneficiada. Então, assim, uma coisa que as pessoas comentam, mas a startup vai estar sendo privilegiada em relação às pequenas e médias empresas. Mas, poxa, eu estou aí no mercado há tanto tempo e o CNPJ só 10 anos.
é importante a gente lembrar que startup tem um objeto definido, e uma coisa que o Marco trouxe também foi o ponto de partida da contagem desses 10 anos. Então, por exemplo, a empresa que foi fruto de uma cisão, o que marca o ponto de partida é o CNPJ da empresa cindida. Então, uma empresa que é grande, uma empresa que já está aí no mercado há muito tempo, e ela tem um núcleo de uma cédula, um núcleo de startup, ela pode fazer uma cisão com um CNPJ novo, e esse CNPJ novinho vai ter 10 anos para frente para se tornar startup. Então, assim, não vejo, ao meu ver, não sei a opinião do Saulo, mas não vejo que vai ter diferenciação entre startup e pequenas e médias empresas, mas a startup vai ter um benefício diferenciado de entrar num processo licitatório, mas o objeto também é diferenciado. Não é assim qualquer objeto, é objeto de investimento, é objeto de tecnologia, de inovação, é um objeto diferenciado. Então, uma pequena e uma média empresa que não tem esse objeto, ela não é startup. Agora, uma pequena e uma média empresa que tem esse objeto, ela vai poder entrar e participar do processo licitatório com uma startup, enfim, e participando de todos esses benefícios. Simplificação para abrir a empresa, também a parte também da SA, a SAS, né? Que é a Sociedade Anônima Simples. Tem vários benefícios aí. Eu acho interessante aqui no capítulo 2, eu acho que tem alguns advogados aqui participando também, eles retratam o seguinte: são enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação recente cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócio, ou a produto ou serviço ofertados. O que eu achei mais legal disso é o reconhecimento de modelo de negócio. Perfeito. Porque isso é uma coisa que tem muito empreendedor que nem sabe o que é modelo de negócio, né? Porque adquiriu o modelo por osmose, né? Através da própria economia, através do dia a dia, né? Mas essa concepção, essa definição de modelo de negócio foi algo bem inovador. Né? Tem muita gente que confunde, desculpa te interromper, tem muita gente que confunde e acha que inovação é quando você cria uma tecnologia super nova do zero, mas a gigantesca maioria da inovação que a gente vê não é de produto nem de serviço, é de modelo de negócio. Grandes, gigantescas empresas que hoje são gigantescas, mas que começaram como startups, a inovação foi no modelo de negócio. A gente cita Nubank, a gente cita Airbnb, não tem nada tecnologicamente novo ali, é modelo de negócio inovador. Exatamente. Quando o pessoal fala, uma startup você precisa ser técnico, desenvolvedor, né? Você pensa assim, é como se você tivesse que lançar um satélite ou voar Marte, né? É o nível de complexidade. E aí, como você faz parte da Cotidiano, né, e o nome da Cotidiano, né, no início eu analisando, assim, eu via muitas aceleradoras de empresas surgindo e a Cotidiano veio com um nome bem comum. Mas existe uma sofisticação nisso muito grande, porque realmente a proposta é solucionar os problemas do dia a dia, do cotidiano. É isso que todo mundo deseja. Então, se você consegue melhorar, né, ou alterar a forma de gerar mais eficiência para algum procedimento comum do dia a dia, isso já gera um ganho. Isso realmente é uma inovação no modelo de negócio. Eu vi aqui uma fala do Luiz Guerra, que como vocês veem o cenário aqui de Brasília no que diz respeito ao perfil de investidor e possíveis avanços próximos do ecossistema, né? Quem gostaria de comentar isso? Depois eu comento. Cara, se a Brunella não quiser, eu posso ir. Pode ir, Saulo, depois eu falo. Tá, a gente vê, Hugo, tenho certeza que você enxerga isso também, Brunella também, uma mudança muito grande no perfil das pessoas e no perfil econômico de Brasília, né, do Distrito Federal. Um passado recente, eu diria aí dos últimos 20, 15, 10 anos, a gente saiu de uma cidade que vivia e respirava basicamente serviço público, e hoje a gente é uma cidade de empreendedores, tanto do modelo tradicional quanto de startups, uma galera mais jovem aí que quer empreender, que está com empreendedorismo na veia, que não quer nem saber de concurso público. A gente vê servidores públicos que querem ser intraempreendedores também, o que é bem bacana. E a gente tem a vantagem de estar
ainda no coração do poder público. E aí as GovTechs podem fazer esse papel muito bem. Mas respondendo à pergunta do Guerra, eu vejo essa modificação de perfil também do lado do investidor. A gente vê muitos investidores surgindo hoje em Brasília, investidores anjos, investidores com mais profissionalismo, com fundos, etc. A gente vê isso acontecer. E um ponto adicional a essa resposta é que a gente já vivia num mundo completamente interconectado. Hoje, com a pandemia estampou isso na nossa cara. A gente não estava querendo reconhecer muito isso, que não existem mais fronteiras. A pandemia simplesmente esfregou isso na nossa cara, né? Então, hoje não tem mais essa fronteira de Brasília, São Paulo, Rio e tal. Claro que tem muito negócio físico que traz essa concentração, mas quando a gente fala, por exemplo, você citou a Cotidiano, do nosso Demo Day, do nosso Vice Day, tem gente do Brasil inteiro participar, porque é virtual, porque Cotidiano tem nome, então não tem mais essa fronteira. E aí queria aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo que está aí, porque o nosso Demo Day, Vice Day vai ser daqui a um mês, dia 17 de junho, vai ser aberto para a comunidade toda. Excelente. Eu queria acrescentar nesse ponto aqui de falando sobre Brasília, é que assim, a gente falou aqui de mão de obra, enfim, e Brasília teve uma época que a gente exportava muita mão de obra, né? Então a pessoa vinha para cá, eu vou falar, mas eu sou fruto desse exemplo, eu sou de Brasília, saí de Brasília para estudar, fiquei no eixo Rio-São Paulo ali um bom tempo, e retornei para Brasília. E quando eu vim para Brasília com um currículo de direito empresarial, com 10 anos de atuação em direito empresarial, direito societário, IPO, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, mas o que você vai fazer com esse currículo em Brasília? E eu lembro que as minhas duas primeiras grandes frustrações, eu fui uma vez conversar com um advogado e ele falou, mas você faz o quê? Eu falei, eu sou especialista em direito societário. E ele olhou e perguntou, o que é isso? E aí uma outra vez eu estava conversando com um empresário, né, um empresário aqui de Brasília, um antigo colega que se tornou empresário, e eu falei, não, porque eu tenho experiência em tal e tal e tal, e fiz aquela venda, né, já trabalhei na fusão da PGU com a Sadi, enfim. E aí ele falou, não, mas aqui em Brasília é direito administrativo, 8666 e acabou. E hoje a gente vê que não é essa a realidade, né? Brasília tem surgido como um meio, é uma cidade administrativa, mas tem surgido como meio de inovação, inovadores. A gente tem empresa, empreendedores e investidores aqui. O meu currículo de direito empresarial está sendo muito bem aproveitado e, assim, não tive que sair da cidade de novo. E eu tenho visto isso, entendeu? Mão de obra voltando para Brasília, porque aqui tem espaço. Tem muito espaço, sim. E eu acho que com isso, tanto com o marco legal das startups, quanto com a atuação do governo local, eu acho que vai ter muita gente fazendo a malinha e vindo para cá, porque aqui vai se tornar um grande mercado, sim, de inovação, de tecnologia, de startup, enfim. Complementando aí a pergunta do Guerra, eu entendo que o mercado aqui de Brasília, com todos esses estímulos ao investidor anjo, ele deve aquecer, naturalmente. Existem várias iniciativas hoje aqui em Brasília. Eu acho que a gente tem um diferencial frente às outras UFs do país, que a gente hoje